Solingen, Alemanha. Por 4 séculos, o nome desta cidade foi sinônimo de lâminas que armaram reis e decidiram guerras. Mas o que você verá a seguir não é apenas a fabricação de uma espada, é o registro final de uma arte que está sufocando. Aqui, homens entregaram seus pulmões ao pó de pedra para criar o corte perfeito, e famílias inteiras dedicaram gerações a segredos que hoje enfrentam o esquecimento diante da produção em massa. Testemunhe a alquimia do ácido, o perigo da forja e a luta silenciosa dos últimos mestres de Solingen contra a extinção. Bem-vindo ao arquivo de um ofício que o mundo moderno está matando. O silêncio nessa sala de amostras é só a calmaria antes da tempestade. Aqui, espadas e sabres brilham com uma polidez aristocrática. Peças para oficiais e colecionadores, mas a origem desse brilho é suja, quente e barulhenta. Para entender o fim dessa profissão, precisamos descer ao chão de fábrica. A primeira etapa é forjar a espiga, o angel, a parte do metal que ficará escondida dentro do cabo, a fundação invisível da arma, onde o montador, o Schwertfeger, mais tarde fixará a empunhadura. Mas o aço é teimoso. Antes de cada golpe do martelo, os esboços devem ser submetidos ao tormento do forno de recozimento, brilhando num laranja furioso. A técnica seguinte é o Ausrecken, o alongamento da lâmina, onde o ferreiro estica o metal incandescente, manipulando sua estrutura molecular para dar-lhe forma, mas também a elasticidade vital que impedirá que a espada se quebre no primeiro impacto. É uma dança brutal entre 4 grupos de especialistas que sempre definiram a hierarquia de Solingen: o ferreiro, o endurecedor, o amolador e o montador. Sob o martelo mecânico, o ferreiro esculpe uma característica que carrega um nome sinistro na gíria local, a Blutrinne, ou calha de sangue. Tecnicamente, os engenheiros chamam-lhe de Rollbahn, uma ranhura côncava desenhada para reduzir o peso da lâmina sem sacrificar sua estabilidade estrutural, permitindo que o espadachim manuseie a arma com velocidade letal. Mas o nome, calha de sangue, persiste, um lembrete da verdadeira intenção histórica destas ferramentas. Embora a produção em massa tenha mecanizado partes deste processo, como vemos na fábrica Hörster, onde rolos compressores engolem o aço a 1200 graus Celsius, a alma de Solingen ainda reside nas oficinas menores, escondidas nos cantos das fábricas. Conheça o Sr. Pfaffenhoff. Aos 58 anos, ele opera num espaço alugado dentro de uma fábrica de limas, um exílio autoimposto, onde ele forja sozinho cerca de 6.000 lâminas por ano. Ele é um especialista em forjamento livre que, em 1972, percebeu que o mundo estava mudando e decidiu dedicar sua vida às armas brancas. Observe-o moldar a ponta da espada na face da bigorna. Não há sensores a laser aqui, apenas o olho de um homem que faz isso há décadas e cujos braços conhecem o peso exato do martelo.
Assim que o metal esfria e a forma é alcançada, as lâminas deixam o reino do fogo do Sr. Pfaffenhoff e entram no domínio da química e do choque térmico, a oficina de têmpera. Aqui encontramos o Sr. Lange, um homem com 23 anos de estrada. De ferramenteiro, ele se converteu ao sacerdócio do endurecimento. O processo é crítico e não perdoa. As lâminas voltam para o forno a 890 graus exatos, onde a estrutura do aço muda. O momento da verdade é o Abschrecken, o resfriamento brusco. A lâmina incandescente é mergulhada num banho de óleo ou água. O líquido ferve instantaneamente ao redor do metal, e é nesse choque violento que o aço ganha sua dureza. O objetivo é criar um paradoxo metalúrgico, uma superfície dura capaz de segurar o fio de corte, mas um núcleo tenaz que absorva o impacto sem estilhaçar. Após sair do banho de óleo, a lâmina é mergulhada num tanque de desengorduramento para limpar os resíduos do endurecimento, mas o trabalho ainda não terminou. O aço, agora duro, é também vidro, quebradiço e frágil. Para corrigir isso, ele deve passar pelo Anlassen, o revenimento. As lâminas são cozidas novamente num forno de revenimento a cerca de 200 graus Celsius, um calor suave que relaxa as tensões internas do metal, devolvendo-lhe a flexibilidade necessária para ser uma arma funcional e não apenas um pedaço de metal frágil. Mas o fogo e o choque térmico têm um custo. O metal se contorce. É aqui que entra a experiência do Sr. Lange Pai, um veterano de 56 anos. Sua tarefa é o Abrichten, o endireitamento. Com golpes precisos e um olho treinado, ele corrige as distorções causadas pelo endurecimento, garantindo que a espada seja uma extensão reta e perfeita do braço do atirador. Até aqui, lidamos com fogo e óleo, mas a próxima etapa nos leva para o ambiente mais hostil de toda a cadeia produtiva de Solingen. Um lugar onde a umidade e o pó ditaram a expectativa de vida dos trabalhadores por séculos. A oficina de amolação. O som muda. Do bater rítmico dos martelos, passamos para o zumbido constante e agudo das pedras de amolar gigantes. O amolador de espadas, trabalhando na pedra grande, prepara-se para a batalha contra os elementos. Ele calça tamancos de madeira grossos, veste aventais de lona e protege os joelhos, blindando-se contra a umidade que sobe do chão frio e molhado. A água é essencial para o processo de amolação úmida, mas é também a inimiga, penetrando nos ossos e causando doenças reumáticas crônicas que deformam as articulações desses artesãos. No entanto, o reumatismo é uma bênção comparado ao fantasma que assombrava estas oficinas no passado. Antigamente, quando se usavam pedras naturais de arenito, o pó fino de sílica inalado pelos amoladores cristalizava-se em seus pulmões, causando a temida silicose, a doença do pulmão de pedra. Para segurar a lâmina contra a pedra giratória, ele usa suportes de madeira que se desgastam tão rapidamente sob a fricção que precisam ser substituídos a cada 3 ou 4 semanas. Uma medida do desgaste, que se não fosse a madeira, seria na pele e no osso do trabalhador. Após o desbaste inicial na pedra grande, a lâmina ainda carrega as cicatrizes do nascimento.
É necessário um toque humano quase sobrenatural para o próximo passo. O Sr. Ulrich, o amolador de espadas, não usa paquímetro digital para conferir o serviço. Ele confia no tato e no reflexo da luz. A regra é clara. Não pode ter nenhum solavanco. É preciso ter sentimento na ponta dos dedos para garantir o desgaste uniforme. Uma habilidade que não se aprende em livros. Se herda no sangue. E no caso de Willy Ulrich, de 53 anos, esse sangue é antigo. Sua linhagem familiar na amolação é comprovada documentalmente desde 1556. Mais de 400 anos de homens curvados sobre pedras giratórias, inalando pó e metal. Willy é um sobrevivente de uma era de ouro. Quando ele se tornou autônomo em 1966, trabalhando para as 4 fábricas restantes de Solingen, seus clientes eram a realeza europeia, ditadores militares na América do Sul e chefes de Estado africanos. Naquela época, Solingen detinha o monopólio mundial da violência cerimonial. Hoje, ele enfrenta um inimigo que não sangra: a globalização. Países com mão de obra barata, como o Paquistão, inundaram o mercado. O mestre que antes armava reis, agora fabrica sabres para associações de atiradores e, suprema ironia, para clubes de carnaval. A técnica, porém, permanece imaculada. Ele executa o Hohlschliff, a amolação côncava, onde as ranhuras da pedra de amolar devem casar perfeitamente com a calha de sangue da lâmina. O processo segue para o Pliesten, o lixamento fino em correias, seguido pelo polimento com uma mistura de gordura e óleo aplicada em discos de sisal, preparando o aço para deixar de ser apenas metal e tornar-se uma joia. Mas o brilho do aço polido é apenas uma tela em branco. Para transformá-lo em arte, entramos no domínio da química perigosa, a oficina de damasquinação. Aqui, o Sr. Mazart, de 56 anos, pratica uma alquimia industrial que remonta ao século XVII. A meta é gravar ornamentos complexos no aço, uma tatuagem eterna, feita com ácido. O processo é um jogo de paciência e veneno. Começa numa placa de metal com o desenho em negativo. O Sr. Mazart espalha laca de asfalto e raspa o excesso com uma lâmina, para a tinta preta ficar só nas ranhuras.
Depois, na prensa manual, ele transfere a imagem para um papel de seda solúvel em água. É uma técnica desenvolvida no início do século XIX por Abraham Schnarberg, um operário de Solingen que descobriu como enganar a complexidade. O papel de seda, carregando o asfalto fresco, é cuidadosamente aplicado sobre a lâmina da espada. Quando o papel é lavado, fica apenas o desenho em asfalto, o positivo da gravura. Mas o asfalto sozinho não basta. O artesão deve cobrir manualmente todas as partes da lâmina, que não devem ser corroídas, com uma mistura resistente ao ácido chamada Erzgrund, fundo de corrosão, uma receita tradicional feita de cera de abelha, terebintina e asfalto. Então vem o perigo. A corrosão é feita com ácido nítrico ou salpetersäure. A lâmina não é mergulhada, o ácido é derramado sobre ela com cuidado cirúrgico, pois, se ficar tempo demais, ele comerá a proteção de laca e arruinará a peça. O ácido morde o aço exposto, criando o relevo. Antigamente, gravavam-se caixas de tabaco e talheres. Hoje, restam apenas cerca de 20 damasquinadores em Solingen, mantendo essa chama acesa. Após o banho de ácido, a lâmina é lavada em água. Depois em gasolina para remover o asfalto.
e finalmente seca em serragem para evitar a ferrugem imediata. Agora, a lâmina gravada entra no mundo estéril e tóxico da galvanoplastia. Karl Mummenhoff, 44 anos, é o guardião dos banhos químicos. Aqui, a lâmina passa por 9 estágios de inferno químico: limpeza ultrassônica a 80 graus, desengorduramento eletrolítico e banhos de ácido sulfúrico diluído. O objetivo final é o banho de níquel, onde a eletricidade força uma camada de metal brilhante a fundir-se com o aço, selando-o contra o tempo. Finalmente, chegamos ao fim da linha. A lâmina é apenas um pedaço de metal afiado até encontrar o Schwertfeger, o montador de espadas. O Sr. Hufschmid, de 50 anos, tem a missão de juntar lâmina, bainha e punho. As peças de latão e cobre chegam brutas e têm que ser limadas e cinzeladas à mão. No passado, esses montadores eram a elite, viravam os donos das fábricas, porque eram eles que entregavam a obra pronta.
A montagem final também recebe um banho de ouro num tanque a 90 graus, garantindo o brilho dourado que os oficiais exigem. O resultado final é uma arma de beleza paradoxal. Espadas que brilham em desfiles militares, lâminas de duelo estudantil, mensur, que ainda cortam rostos em universidades tradicionais, e a insígnia de reis do Carnaval de Colônia. O mercado mudou. Os reis caíram, os impérios desmoronaram e a produção em massa avança. Mas nestas oficinas escuras de Solingen, enquanto houver um ferreiro com ouvidos para o aço e um amolador com o tato para a pedra, a cidade das lâminas se recusa a morrer em silêncio.